exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Vamos iniciar, né, gente? Esperar mais 10 minutinhos aí. Enquanto passa esses 10 minutos, a gente vai dar as considerações iniciais que a gente sempre traz aqui, para a gente manter o nosso tempo, que é muito curto, bem organizado, né? E para a gente não ter contratempos. Então, aproveite esses 10 minutos aí, quem não pegou água, quem não pegou o evangelho, dá tempo de ir pegar, né? Outra coisa, gente, quando tivermos alguma dúvida que seja fora do tema, só um minutinho aí. Só um minutinho. Bom, deixa eu continuar de onde ele parou ali. Bom, se tiver alguma dúvida que seja fora do tema, podem fazer, só que no final da live a gente vai estar tirando a dúvida, que a gente tiver o conhecimento, que a gente tiver a resposta, não é? Aí por isso a importância de ter um papelzinho, uma caneta, um lápis, alguma coisa do lado para poder escrever a dúvida, porque se a dúvida for sobre o tema que a gente vai falando na hora, pode tirar na hora, pode falar a dúvida na hora que a gente responde, se a dúvida for sobre o tema da noite. Se a dúvida for sobre outro tema, aí faz no final, para não acabar quebrando a linha do raciocínio, né? Faz no final que a gente vai estar também tirando, se a gente tiver a resposta. Então, essa questão da dúvida e do caderninho, para não esquecer a dúvida, anotar a dúvida, né? Eu queria dizer também, uma coisa importante, que esse estudo aqui que a gente está falando do Evangelho é um estudo que não é um estudo minucioso, né? É um estudo pormenorizado, não é um estudo pormenorizado, é aquele estudo bem minucioso, é um estudo assim, mais superficial, né? Até onde eu e o Painho, que é a gente que mais prepara um script antes, faz um estudo, até onde a gente conseguiu chegar, sabe? Além dos nossos conhecimentos, aqueles conhecimentos que a gente conseguiu adquirir no estudo prévio que a gente prepara, né? Então, não é um estudo aprofundado, tipo Miudinho, por exemplo. Se vocês digitarem aí no YouTube, Miudinho, vocês vão ver um grupo de estudiosos que estudam o Evangelho, analisando palavra por palavra. Então, assim, não é o Miudinho, né? É uma coisa assim mais ampla, no sentido de não ser pormenores, né? É uma coisa mais ampla, até onde a gente consegue chegar. E outra coisa que a gente gostaria muito de falar é que esse estudo aqui tem como objetivo duas coisas. O primeiro é a gente propriamente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E segundo é não só estudar, mas também a gente sair daqui pessoas que saibam fazer o Evangelho no ar. Além não só os passos que é seguido para fazer o Evangelho no ar, ou seja, escolher a data e horário na semana para poder estar cumprindo direitinho, se juntar com a família ou somente fazer sozinho não tem importância, né? Se for com a família ou sozinho, mas se juntar no horário, numa data específica, pegar um copo, pegar o evangelho, fazer uma prece inicial, abrir o evangelho ao acaso, ler aquele tema que veio, depois buscar entender aquele tema, se tiver com outras pessoas, debater aquele tema, fazer a prece final e pronto. Então, essa é a sequência do evangelho, né? E tomar água no final, tomar água. Essa é a sequência do evangelho, mas sair daqui não só sabendo fazer o evangelho, mas também sabendo ler o evangelho, porque tem muitas pessoas, e isso é natural, quando está começando esse estudo com a linguagem um pouco mais rebuscada, assim, entre aspas, né? Um pouco mais rebuscada do evangelho, que tem umas palavras às vezes que a gente não entende, uns raciocínios às vezes que a gente não entende, que é natural, que eu, o pai e a mamãe, a gente sofreu um pouco para a gente poder ter essa facilidade de ler o evangelho, fica mais acostumado, depois que a gente fez muitos evangelhos, né, a gente teve mais facilidade. Então, para que a gente saia daqui, ou as pessoas
pessoas que tenham mais facilidade de ler o evangelho e fazer o evangelho lá, que é o maior de todos os objetivos nossos, né? Sair daqui pessoas que façam o evangelho nos seus lares, que sejam pontos de apoio para a espiritualidade, também trabalhar em favor do amor na humanidade, principalmente nesse momento de transição que a gente está passando, né? Então, era isso que a gente gostaria de falar também, e é isso. Outra coisa também é que nós estamos estudando também, né? O estudo é para nós também. Aqui não tem professor e nem aluno. A gente tomou a dianteira, porque é uma boa ideia, né? Mas a gente também, ao longo do estudo, a gente vai aprendendo também, né? Pelo menos para mim, particularmente, é o primeiro estudo que eu faço, página por página do Evangelho. Por conta da experiência, né? A gente já leu o Evangelho praticamente quase todo, mas minuciosamente é a primeira vez. Né? Minuciosamente, assim, no que a gente consegue fazer, né? Não é um estudo detalhado, tem vários estudos aí, muito mais detalhados, mas eu acho que, pelo menos falando por mim, o estudo que a gente vem fazendo é muito interessante para que a gente possa ir se preparando para outros estudos mais aprofundados, né? Gente, outra coisa, quem sentir no coração aí de querer fazer a oração final, a oração inicial também, se pronuncia também que é bem-vindo. Aqui não tem nada automático, não. Aqui a gente abre espaço, né? Se o Vitor sentir também de fazer a oração final e eu estiver inspirado para fazer uma oração inicial, aqui a gente vai se organizando, né? Enquanto ninguém se pronuncia, a gente vai seguindo o script, né? Quem quiser falar também, né, tiver, por exemplo, hoje, o tema que a gente vai estudar é fatos históricos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente ainda não entrou no Evangelho propriamente dito, a gente ainda está na introdução. A gente vai estudar os fatos históricos. Então, quem tiver aí conhecimento sobre os fatos históricos de Jesus, dos nomes que a gente vai falar aqui, que são os samaritanos, os fariseus, né, os essênios, enfim, a gente vai falar sobre esse povo. Quem tiver conhecimento também, quiser compartilhar o seu conhecimento, pode falar, abrir o microfone, falar também com a gente, não tem problema não. Aí já são 9h11, então, se alguém quiser fazer a oração inicial, pode se pronunciar aí, senão a gente vai seguir aqui a tradição, entre aspas, né? A tradição, entre aspas. Então, gente, vamos fazer a oração inicial, né? Para a gente começar o texto, porque a gente percebe que uma hora é muito pouco para a gente conversar, se aprofundar ali mesmo. A gente tem que aproveitar cada minuto. Então, vamos iniciar. O Vitor vai fazer nossa oração inicial aí. Vamos nos concentrar todos. Bom, vamos lá. Bom, meus irmãos, aqui estamos mais uma terça-feira, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos possibilitou esse encontro e toda terça nos possibilita. Meus irmãos, busquemos nos conectar com Jesus nesse momento, relembrando nas nossas vidas momentos felizes, os momentos em que a gente já esteve conectado com Ele e com a boa espiritualidade, de forma mais intensa. Que todos nós aqui já passamos por momentos em que nos sentimos bem pertinho de Jesus, bem pertinho da espiritualidade amiga. Então vamos nos relembrar esse momento. Mestre Jesus, Mestre amigo, que ampara, que cuida de cada ser humano, de cada alma. O Senhor, que falou que nenhuma ovelha se perderia. Aqui estamos, Senhor. Ovelhas que já se perdemos por muitos tempos em vidas passadas, buscando nos redimir no caminho, junto da verdade e da vida. Ter conosco Jesus nesse momento. Envolve o nosso coração, para que as tribulações da vida não venham a nos derrubar a fé e a esperança. Dai-nos, Senhor, as boas energias, para que, renovados, consigamos continuar caminhando firmes nos teus passos, tendo os teus exemplos como exemplos para as nossas vidas. Senhor Jesus,
Envolve-nos a todos com a tua sabedoria, para que nesse momento consigamos conversar, dialogar sobre os teus ensinos. Mas acima de tudo, Senhor, dai-nos forças. Dai-nos forças para podermos praticar aquilo que aqui viemos aprender e desenvolver em nossos corações o amor. E assim, conquistar o reino dos céus. Que seja feita, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. É isso aí, né? Boa noite aí para as irmãs que entraram aí, que eu não vi, a Renata, a Marilene, sejam bem-vindas aí ao nosso estudo. Vou fazer uma introduçãozinha do estudo de hoje. O estudo de hoje, gente, é sobre os fatos históricos, né, notícias históricas. E é justamente para a gente entender aquela linguagem que é falada no Evangelho quando se refere a alguns povos, né? Alguns povos da época. Ou seja, escribas, fariseus, saduceus, né? Jesus usa muito isso. Se você ler o Velho Testamento, Velho não, o Novo Testamento. Se você ler as passagens de Jesus, ele sempre está citando lá. Está se dirigindo aos fariseus, né? Que os fariseus perseguem Jesus. Os escribas perseguem Jesus. Os saduceus também. Então, ele sempre está se referindo a isso e é importante que a gente entenda mais ou menos qual a função de cada povo desse da época, né? E hoje o estudo é praticamente para isso, para a gente entender um pouquinho como funciona cada classe de pessoas, né? Porque era como cada se fosse classe. É como se fosse hoje, por exemplo, da mesma Bíblia, você tem várias religiões. Tem o protestante, tem o católico. É mais ou menos isso, né? Com a mesma lei de Moisés, tem uma variação grande. E essas são as variações aí que a gente vai conversar hoje. Então, Vitor, você quer falar um pouco sobre os samaritanos, né? Você preparou aí? Bom, então, eu queria primeiro começar lendo o que o Allan Kardec fala no começo do tema Notícias Históricas, que é muito importante para a gente. Que ele diz assim: para bem compreender certas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de várias palavras, que nele são empregadas com frequência, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas, e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A incompreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. A compreensão, né, dos seus significados. Então, o que Allan Kardec está dizendo aqui é o seguinte: Jesus, ele falava de acordo com a época e os costumes do povo. Com a época e o povo também que ele estava inserido. Então, Jesus, ele estava inserido no povo hebreu. Ele não iria falar para o povo hebreu a mesma coisa assim, mas da mesma forma que falaria para o povo hindu. Porque os costumes do povo hebreu são diferentes dos costumes do povo hindu. A mensagem, a raiz da mensagem seria a mesma, mas a forma como ele ia falar tinha que ser diferente. É a mesma coisa Jesus chegar para a gente aqui brasileiro e falar da mesma forma como falaria para os africanos. Os costumes, a cultura, os hábitos, a sociedade é diferente. Então, Jesus, para ser compreendido, isso era uma sabedoria de Jesus, ele falava de acordo com o povo em que ele estava inserido, a época em que ele estava inserido, os costumes daquele povo, né? Aí sim ele preparava a sua mensagem e falava. Então, o que Allan Kardec está dizendo aqui? Que é necessário a gente estudar um pouco mais sobre os costumes dos hebreus, um pouco mais sobre algumas palavras, né? Um pouco mais sobre a sociedade hebraica, para que a gente consiga entender a fundo aquilo que Jesus dizia. Né? Não que sem isso a gente não vai entender completamente Jesus. Não, não é isso. Mas para que a gente entenda da melhor maneira, de uma forma mais ampla, de uma forma mais clara,
E isso eu queria aqui proporcionar para vocês sentirem na pele a importância desse estudo. A importância disso. Então, eu queria começar para vocês falando sobre a parábola do bom samaritano. Então, falando sobre a parábola do bom samaritano, aí depois eu vou falar um pouco sobre os samaritanos e depois eu vou voltar na parábola do bom samaritano. Porque eu quero que vocês sintam o seguinte. Primeiro eu vou falar a parábola do bom samaritano sem vocês conhecerem, a não ser que algum de vocês conheçam, né, o que é os samaritanos. Depois eu vou explicar o que é os samaritanos e o problema deles com os judeus. Aí depois vou contar de novo a parábola do bom samaritano, com vocês sabendo o que são os bons samaritanos. E vocês vão sentir na pele a diferença que é e a importância que é a gente estudar os costumes e a época para a gente poder compreender Jesus. Então vamos lá. Jesus, quando chegou na porta de Jerusalém, na época da Páscoa, em que ele ia celebrar a Páscoa, que não era da mesma celebração que a nossa aqui, era bem diferente, mas na época da Páscoa antiga, né, Jesus foi lá para Jerusalém, junto com seus discípulos, e na porta de Jerusalém chegou um sacerdote. E o sacerdote para Jesus tentou testá-lo, porque os sacerdotes da época testavam Jesus a todo tempo, para provar para o povo que ele não era o Messias. Só que Jesus nunca errava, mas testavam. E aí veio um sacerdote, chegou para Jesus e disse: Jesus, qual que é o maior mandamento da lei? E aí, então Jesus diz, né, fala sobre o mandamento e fala sobre amar o próximo. E aí então, nesse ponto, o sacerdote fala: então quem é o meu próximo? Né? Isso para testar, porque se Jesus falasse o seu próximo são todos, aí ele estaria indo contra um problema da época, que era que era judeus e samaritanos não se davam bem. Judeus e samaritanos não se consideravam irmãos. Então, se Jesus falasse para o sacerdote que o próximo é todos, então ele estaria indo contra uma rixa da época, que era muito forte. Mas se Jesus dissesse que o próximo era somente os judeus, Jesus estaria indo contra aquilo que ele mesmo fala. Porque Jesus disse que somos todos irmãos, que devemos amar a todos. Então Jesus ficou meio que no fogo cruzado. Se ele falasse uma coisa, estava errado. Se ele falasse outra, ele estava errado. Como é que Jesus ia responder esse sacerdote que perguntou quem era o próximo? Então, Jesus, ele conta a parábola do bom samaritano. E ele diz assim: saindo de Jerusalém para Jericó, um homem descia as estradas de barro, né? Plasmem aí as estradas de barro, aquelas regiões montanhosas. Então, Jerusalém, ele saía de Jerusalém andando pelas estradas até Jericó, que eram cidades diferentes. E nessa descida, no meio do caminho, isso Jesus contando para o sacerdote essa história, para explicar ao sacerdote quem era o próximo, hein? Isso Jesus contando ao sacerdote. Então aí, Jesus contando. Esse homem que descia de Jerusalém para Jericó foi tomado por assaltantes. Os assaltantes roubaram suas roupas, bateram nele, espancaram ele, deixaram ele quase morto. Vinha um sacerdote, isso Jesus falando, vinha um sacerdote, viu o homem quase morto, atravessou a rua e foi-se embora. Vinha um levita, viu o homem quase morto, atravessou a rua e foi-se embora. Nem o sacerdote, nem o levita socorreu o homem. E aí Jesus fala para o sacerdote que estava interrogando a ele. Diz assim: mas vinha um samaritano. Um samaritano também vinha de Jerusalém para Jericó. Encontrou o homem quase morto. Cuidou do homem. Cuidou das suas feridas. Colocou o homem em seu cavalo, levou para um aposento, pagou as pessoas para cuidar do homem e disse que quando voltasse da viagem, iria pagar o resto que foi necessário para cuidar daquele homem. E o samaritano foi-se embora. Então, Jesus contando essa história para o sacerdote, para explicar para o sacerdote quem que era o próximo, Jesus falou o seguinte: e aí, sacerdote, quem que é o próximo? Né? Aí o sacerdote disse que seria aquele que ajudou o samaritano. Né? O sacerdote não fala o samaritano, fala assim, o justo, né? Que seria o samaritano. E aí, então, Jesus, para aquele sacerdote que o interrogava, disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, faça o mesmo que esse samaritano da história que eu acabei de contar fez. Faça o mesmo. Né? Então,
essa é a parábola do bom samaritano. Observem o que vocês sentiram nessa parábola, né? Mas agora eu vou começar a falar sobre os samaritanos. Depois de falar sobre os samaritanos, eu vou voltar nessa parábola, hein? Um detalhe. Quando Jesus estava falando com esse sacerdote que o interrogou na porta de Jerusalém, Jesus não estava só. Ele estava com os discípulos em volta dele. E um detalhe importantíssimo. Jesus e os discípulos eram judeus. Judeus. Certo? Então Jesus contou a parábola de um bom samaritano junto dos judeus para o sacerdote. Esse quadro é importante para que a gente consiga compreender. Vamos continuar. Então, o que é, afinal de contas, um samaritano? O que é um samaritano? Primeiro a gente precisa falar da cisma das 10 tribos. Como é que é isso? Em Israel, na época passada, Israel era como se fosse um país bem grande, composto por 12 tribos. 12. O rei Salomão. Salomão foi um bom rei. Só que na época do seu auge, ele começou a ter ideias meio que imperialistas. Isso era contra os mandamentos de Deus na época. Essa época não era Jesus ainda. Essa que eu estou contando agora. Não era Jesus ainda. Né? Nessa época era Moisés. Moisés. Na época das 10 tribos, que aconteceu antes do nascimento de Jesus, era Moisés, a religião, o missionário, que para a gente hoje é Jesus, mas na época era Moisés. Então, nessa época, Salomão tinha ideias imperialistas que era totalmente contra o que Deus falava que era para ser feito, totalmente contra. Então, 10 tribos, depois de um tempo, Salomão morreu, um homem chamado Joroboão, que se revoltou contra as ideias de império que Salomão falava. Joroboão. Mas ele era o único. Então ele praticamente foi caçado. Fugiu de Israel, foi para outro lugar. Depois de um tempo, Salomão morreu. E aí o que acontece? O filho de Salomão deveria vir para o reinado, não é isso? Só que não foi assim que aconteceu. 10 tribos, dessas 12 que existiam em Israel, 10 tribos se revoltaram, não quiseram o rei como rei, o filho de Salomão, não quiseram, e preferiram colocar quem? Joroboão, que tinha se revoltado. Por quê? Porque se o filho de Salomão viesse para o trono, o filho de Salomão ia continuar com as ideias imperialistas que Salomão estava tendo. Eles não aceitavam isso. Então, dessa cisma, dessas 10 tribos, aconteceu a cisma, ou seja, a separação. Então, 10 tribos nomearam esse Joroboão, o rebelde, como rei, que não era da linhagem de Salomão, não era da linhagem do rei. Nomearam Joroboão como rei. E 2 das 12, 10 se rebelaram, mas 2 não. Essas 2 aceitaram o filho de Salomão como rei. Mas nisso separou o continente. O país separou. Então ficou um lado Israel e um lado Judá. Eu queria mostrar para vocês através de uma foto. Eu vou compartilhar minha tela. Isso tudo aqui, ó, desde o azul até o amarelo, era tudo Israel. Depois que aconteceu a cisma, ou seja, a revolta das 10 tribos, aconteceu essa separação aqui. Então, uma parte ficou Israel e a outra parte ficou Judá. Judá. E daqui que vem os judeus e daqui que vem os israelitas. Observa que aqui tem uma parte chamada Samaria. É daqui que saem os samaritanos, que a gente está falando agora. A gente vai começar a falar. E aqui, em Judá, fica Jerusalém. Bom, então, nessa separação, Israel ficou para um lado e Judá ficou para o outro. Foi daí que começou a disputa, a rixa entre samaritanos e judeus. Lembrem-se, os discípulos de Jesus eram judeus. E o que acontece? Esse rei Joroboão, que não era da linhagem dos reis, ele ficou com medo de perder o seu reinado. Porque o pessoal de Israel tinha que descer para o reinado de Judá
para comemorar as festas religiosas da época, que era comemorado no Templo de Salomão, que só existia esse templo, porque para os judeus só existia um templo, é o Templo de Salomão. Qualquer outro templo é falso. Então eles saíam de lá, de Israel, e vinha para Judá, mais precisamente para Jerusalém, para poder celebrar as festas no Templo de Salomão, que ficava em Jerusalém. E eles saíam. Mas Jeroboão ficou com medo dessas saídas do seu povo, sair do seu reinado para ir para outro reinado, sair do reino de Israel para ir para o reino de Judá. Jeroboão, o rei de Israel, o rebelde, que foi nomeado pelas 10 tribos como rei e tudo aquela coisa, ficou com medo de acontecer o seguinte: Israel e Judá voltarem a se unir. Porque se Israel e Judá voltassem a se unir, o pessoal ia tirar ele do poder, Jeroboão do poder, porque ele não era filho de Salomão, ele não era da linhagem dos reis, e ele ia sair do poder. Então, temendo essa união e essa ameaça de sair do poder, esse rei, Jeroboão, que foi o rebelde, ele decretou que nenhum israelita, do pessoal de Israel, ia descer para Judá, lá para Jerusalém, para poder comemorar as festas. Nenhum iria. Iriam todos ficar em Israel para comemorar as festas religiosas da época. Esse rei, Jeroboão, ele construiu 2 templos, que para os judeus eram templos falsos. Porque templo para os judeus é só o de Salomão, templo de Salomão. Qualquer outro templo é um templo falso. Mas aí Jeroboão quebrou isso, simplesmente quis fazer 2 templos para o seu povo não sair do seu reinado e não acabar correndo esse risco de Israel voltar a se unir. Então o que aconteceu? Eles, depois de que começou essa construção do templo, não é? Jeroboão ele passou e transformou Israel em Samaria. Então era mais ou menos assim. Israel era um país e Samaria era uma cidade. Mas agora ele mudou o nome. Israel passou a ser o nome Samaria. E Samaria passou a ser todo o país agora. O nome de todo o país agora. É como se fosse assim. Tem o Brasil, né? E aí tem o estado, digamos assim, uma cidade, né? Chamado Maceió. Aqui onde eu moro, a cidade é Maceió. Então é como se o presidente dissesse assim: Brasil agora vai ser chamado de Maceió. Foi o que esse rei fez. O país era Israel, e ele disse agora o país vai ser chamado de Samaria. E aí passou a ser chamado de Samaria. Então todos aqueles que saíam da parte norte para a parte sul eram os samaritanos. Era de lá que saíam os samaritanos. Mas por que existia essa grande rixa entre os samaritanos e os judeus? Por que existia essa grande rixa? Porque é o seguinte: se lembra que o rei de Israel, Jeroboão, o rebelde, ele não queria que o seu povo saísse de Israel para ir para Judá, lá para Judá, em Jerusalém, tudo mais. Ele não queria, porque ele temia a união dos povos e a queda do seu poder. O que ele fez? Ele construiu 2 templos, considerados como templos falsos. Além de construir 2 templos, ele também escolheu ao seu bel prazer datas que seriam as datas comemorativas religiosas, que não eram as datas dos antigos. E o pessoal, os judeus, os hebreus em geral ali, eles eram muito firmes na tradição. Então, esse rei quebrou essa tradição e disse: olha, as datas comemorativas para as festas religiosas vai ser essas aqui. Então, ele construiu templos falsos, ele colocou datas que não eram as datas certas para as comemorações, ele construiu bezerros de ouro, e um detalhe: bezerros de ouro à semelhança, né, de Moisés. Olha o problema. Porque o pessoal seguia quem? Seguia Moisés nessa época. Não tinha Jesus. Seguia Moisés. Na época que Moisés desceu de lá do Monte Sinai, com as pedras dos mandamentos nas mãos, que antes as coisas eram escritas em pedras, né? As pedras dos mandamentos nas mãos, lá do Monte Sinai vinha Moisés com as pedras dos mandamentos. Quando ele chegou no deserto,
Ele viu que o pessoal construiu um bezerro de ouro, e estava adorando o bezerro de ouro. Então Moisés viu aquilo, pegou as pedras que ele ganhou da espiritualidade superior com os mandamentos, quebrou as pedras no bezerro, espatifou-se as pedras, espatifou o bezerro, quebrou tudo. Por que essa atitude? E isso aí foi tão sério que Moisés chegou teve a acontecer assassinato ali naquele meio e tudo mais. Eu não tenho conhecimento se veio da parte de Moisés ou de algumas pessoas, mas aconteceu assassinatos e tudo mais naquele bezerro de ouro, né? De Moisés, da época de Moisés. E depois Moisés sobe para o Monte Sinai de novo e diz para a espiritualidade superior que ele quer uma cópia, uma segunda cópia dos mandamentos. Enfim, então, à semelhança de Moisés, esse rei Jeroboão construiu bezerros de ouro, que era assim, como se fosse uma quebra dos mandamentos de Moisés. E além disso tudo, esse rei, também nomeou novos sacerdotes, que não eram sacerdotes da tribo de Levi. Os sacerdotes da tribo de Levi eram os sacerdotes verdadeiros. Eram aqueles sacerdotes que eram tidos como os verdadeiros sacerdotes para sofrer os sacrifícios pelo povo. Ou seja, o sacerdote, ele tinha abstinência de álcool, ele passava pela sua... como é que se diz? Quando ele não se relaciona. Quando a pessoa não se relaciona, que é a castidade, né? Mas hoje a gente sabe que castidade não é isso, mas na época era. Então eles passavam pela castidade, né? Eles passavam pelos seus jejuns. Então os sacerdotes, ele era muito importante na época passada, porque eles eram os responsáveis por passar os sacrifícios que o povo deveria. Então eles, os sacerdotes, passavam pelos sacrifícios, jejuava, ficava na castidade, abstinência de álcool, aquela coisa toda, se purificando em nome do povo. Então, os sacerdotes se purificavam por toda a população. Então, olha a importância dos sacerdotes para a época passada, né? Então, vem esse rei Jeroboão e nomeia sacerdotes que não eram da tribo de Levi, ou seja, falsos sacerdotes. Pelo povo, era considerado falsos sacerdotes. Então, vejam, Jeroboão, esse rei aí, que ele temia a união dos povos, tudo que a gente já explicou, ele fez coisas completamente contrárias às ideias, os costumes da época. Bezerros de ouro, templos falsos, sacerdotes falsos, datas falsas para as comemorações religiosas, costumes falsos, né? Assim, eu falo falsos porque não eram os costumes da época que a tradição ditava. Então, isso foram os samaritanos. Os samaritanos cultivavam isso, essas coisas que não eram, esses hábitos, bezerro de ouro, aquela coisa, que não eram ditos por Moisés, que era a lei da época, né? Então, os judeus, da parte norte, da parte sul, eles conservaram os costumes da época, as ideias de Moisés, que eram ditas as ideias certas. Então, daí estabeleceu uma intriga muito grande entre samaritanos e judeus. Os judeus eram tidos como pessoas mais espiritualizadas ali, porque, pelo menos, eles se consideravam mais espiritualizados porque seguiam os mandamentos certinho de Moisés. E os samaritanos fez toda essa mudança. Templos falsos, bezerro de ouro, datas erradas, costumes falsos, sacerdotes falsos que não eram da tribo de Levi. Então, estabeleceu-se uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Agora, veja a importância disso, hein? A importância desses costumes para a época. Agora, vamos voltar para a parábola do bom samaritano. Tendo esse conhecimento, vamos voltar para a parábola do bom samaritano. Ele precisa dizer o seguinte: os discípulos de Jesus e Jesus eram judeus. Judeus. E aí, antes de Jesus passar essa parábola do bom samaritano, né? Como eu falei, era a época da Páscoa. Jesus ele estava saindo de lá de cima de Jerusalém e ele vinha descer até lá embaixo para Judá, lá em Jerusalém. Estava saindo de Israel, quer dizer, de Israel, me desculpem. De Israel, lá da parte de cima de Israel, lá para Jerusalém. E ele falou para os discípulos assim: olha, eu quero passar pela Samaria, onde tem os samaritanos.
Imagine a cara dos discípulos. Porque os discípulos eram judeus e tinha essa rixa muito grande. Imagine a cara dos discípulos. E os discípulos falaram assim para o mestre: Mestre, tem tanto caminho mais perto, você quer passar pela Samaria? E aí Jesus disse: Eu quero passar pela Samaria. Então vai os discípulos que eram judeus na frente e Jesus ia atrás, certo? Isso aqui eu já estou contando uma história que é antes de Jesus ter falado a parábola do bom samaritano, tá? Essa cisma das 10 tribos, a divisão entre Israel e Judá, o rei Jeroboão, os costumes da época aconteceu muito antes de Jesus nascer, um tempão antes, né? Mais de 600 anos antes de Cristo, tá? E essa rixa veio sendo cultivada por longos tempos, séculos. Samaritanos e judeus era rixa grandiosa, nem se consideravam irmãos e acreditavam em um Deus só. Imagine, a gente acredita no mesmo Deus, mas nós não somos irmãos. Então imagine a rixa. E aí, vamos voltar. Vai Jesus celebrar a Páscoa em Jerusalém, passando pela Samaria. Os discípulos foram na frente e Jesus vinha atrás. Mas era atrás bem longe, né? Os discípulos foram na frente para quê? Para poder buscar hospedagem. Porque na época eles peregrinavam. Então a andada era longa. Imagine você daí sair da sua cidade para outra. Era muita caminhada muito longa, né? Ou quer dizer, da sua cidade para outra e você ia precisar passar por outras tantas cidades. Porque ele saía de uma para Jerusalém, era um outro reinado. Então, ia passar por várias cidades até chegar em Jerusalém. Então, precisava de quê? Precisava de hospedagem, precisava de um lugar para poder dormir, precisava de lugares para poder conseguir água, comida, os mantimentos para continuar a caminhada, né? Então, os discípulos foram na frente para buscar hospedagem, buscar locais para poder pegar a comida, tudo, e foram na frente. E aí o que acontece? Jesus foi atrás. E chegando lá nas hospedagens, ninguém deu hospedagem aos discípulos de Jesus. Os samaritanos não deram hospedagem aos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus eram judeus e os samaritanos não deram hospedagem. E era praticamente uma quebra de uma lei social na época, porque era praticamente como lei dar hospedagem ao pessoal que vinha fazendo peregrinação, porque o pessoal sofria muito de sede de água. Então eles não deram hospedagem. Os samaritanos não deram hospedagem aos discípulos de Jesus, que eram judeus. E aí Jesus disse, então vamos continuar. Continuaram. Então chegaram na porta de Jerusalém, veio toda aquela história que eu contei no início. O sacerdote falou, veio para poder interrogar e testar Jesus, e Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então, olha a diferença. Quando a gente consegue compreender essa rixa entre samaritanos e judeus, e esse momento em que Jesus e os discípulos chegam na porta de Jerusalém, depois de uma peregrinação grandiosa, chegam cansadíssimos, né? Depois dos samaritanos terem negado estadia para eles, quando o sacerdote pergunta para Jesus sobre quem é o próximo, e Jesus coloca na história o samaritano como um homem bom, e os discípulos sendo judeus, imaginem a cara dos discípulos. Então imaginem a importância, como é que eu posso dizer, a firmeza dessa parábola, o bom samaritano, né? Então, para a gente ter essa diferença, para a gente saber essa importância dessa briga entre samaritanos e judeus, para que a gente consiga compreender um pouco mais a parábola do bom samaritano. Não foi só uma parábola solta, né? O Jesus colocou os samaritanos como bons, sendo que os samaritanos, para os judeus, eram tidos como hereges, pecadores, pessoas ruins, né? Então, para a gente poder saber, esse aqui é mais ou menos samaritanos. Esse aqui é o momento que eu ia mais me delongar sobre os samaritanos, porque é o único da minha parte que eu mais vou falar. Os outros eu vou só citar o que o Allan Kardec fala aqui, então vou ser brevíssimo, né? Então, pai, se eu quiser falar alguma coisa, alguém quiser falar alguma coisa sobre o que é os samaritanos, essa live vai estar sendo gravada. Eu sei que vocês não captaram tudo, né? Se vocês quiserem reassistir depois, podem estar reassistindo. Então, é mais ou menos por aí. Pai, vai querer falar alguma coisa? Bom, primeiro eu aconselho a todos vocês depois fazer uma leitura, né? Porque dificilmente tem muito conteúdo aqui, né? A gente não vai conseguir abordar tudo. Então você vai nesse trechinho aqui da introdução, você vai
no Google, né? Você coloca samaritanos, nazarenos, e vai dar uma breve explicação. Isso é de extrema importância, porque se você não entender isso, você não vai entender Jesus. Jesus está toda hora citando esses termos e citando também o Velho Testamento. É importante para quem estiver fazendo o estudo do Evangelho de Jesus, estudar também o Velho Testamento, né? É um pouco difícil de entender, mas se a gente abrir um pouquinho a mente, você consegue captar muita coisa boa. Então, o Vitor falou bem aí sobre os samaritanos, né? Eu acho que deu para a gente entender a raiz dos samaritanos. E eu vou dar uma encurtada aqui num ponto que eu me sinto mais à vontade de falar, que é sobre os escribas, os fariseus e os saduceus, né? O próximo aqui são os nazarenos. Os nazarenos é simples, gente. É o nome dado, como aqui bem diz, na antiga lei, aos judeus que faziam votos. Até hoje a gente tem no catolicismo, né? Aqueles votos. Tem pessoas que vão até um pouco mais adiante, até se chicoteiam, né? Tem essa castidade, tem um voto de castidade, tem vários cabelo crescer. Tem gente que acredita que fazendo isso vai se purificando. Então, esses são mais ou menos os nazarenos, né? E depois esse termo mudou um pouquinho e começou a ser de quem seguia Jesus, né? Por conta do nome Jesus de Nazaré. O termo mudou. Mas, se você for levar lá para a época de Moisés antes de Cristo, justamente eram essas pessoas que faziam muito votos, né? Para ampliar a sua purificação. Sansão era um deles, né? Do Sansão e Dalila. Deixava o cabelo crescer, né? Para ficar na visão deles mais purificado, mais próximo de Deus, né? Então, esse é um resuminho sobre isso, né? Dá para depois a gente dar uma aprofundada nisso, né? Então, assim, para falar um pouco aqui sobre o que Jesus mais cita, que são fariseus, saduceus, escribas, né? Publicanos, são aqueles que estão ao redor deles por ali, sempre nas pregações. Então, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, o Império da Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu Israel e levou todo mundo escravo. Destruíram o templo, né? Acabaram com o templo de Salomão, destruíram, roubaram tudo do templo. Então, os judeus não podiam mais, não tinham mais um lugar, né? Porque o templo era onde todo mundo vinha, de todas as cidades, fazer suas oferendas. Era no templo. Tudo era no templo. Sem o templo, os judeus ficaram um pouco perdidos. E também estavam lá na Babilônia, né? O Império Babilônico invadiu, naquele tempo tinha muita guerra e levou o povo escravo. Então, qual a solução que os judeus arrumaram? As famosas sinagogas, né? Ou seja, eram casas particulares que as pessoas ofereciam para pregar ali o culto deles, né? A Torá, o Velho Testamento. Então, essas casas eram chamadas sinagogas. Mas como é que eles faziam para divulgar o conhecimento que era colocado só no templo, em várias casas? Eles tinham que reproduzir isso. E aí entra os escribas, que eram os que escreviam vários textos para colocar nessas sinagogas. Fazendo isso, eles tornaram-se doutores da lei, né? Porque eles escreviam tanto a lei que acabavam que o povo consultava eles eram consultados em diversas situações por entenderem bem o texto. Mas escriba, na verdade, é uma função. Naquele tempo não é como hoje, né? Que a gente pode reproduzir um livro até aqui no computador. A gente escreve e imprime. Naquele tempo, escrever era uma arte, né? Era no papiro, não é nesse papel, era pergaminho, né? Para escrever o lápis, tudo era especial. Se você errasse alguma coisa ali, eles faziam uma medida da escrita. Se você errasse ali, era uma fortuna. Então, só uma coisa para enriquecer isso que o pai está falando aí. Só para preparar o papel, a tinta era 20 dias, hein? Só para preparar o papel, a tinta é 20 dias. Só para ter uma noção, mais ou menos, de quão difícil era, né? Na verdade, todos os evangelhos que a gente vê aí, João, Lucas, Mateus, nenhum deles escreveu o evangelho. Eles ditaram o evangelho. Os escribas que escreveram os evangelhos, né? Então, voltando. Esses são os escribas.
né? E porque eles sempre estão do lado dos fariseus ali, sempre estão com os fariseus, Jesus cita eles, muitas vezes até em grupo. Porque os fariseus, eles são também, muitos dos fariseus eram escribas. Os fariseus eram uma linha do judaísmo, né, que eles se fechavam, eles não se abriam para outras, eram muito conservadores ali, né? Tanto que eles tinham uma rixa com os saduceus ali. Os saduceus era, vamos dizer assim, uma elite, né? Era uma elite, mas todos do mesmo texto. Como hoje a gente vê os protestantes, os católicos, né? São o mesmo livro, mas tem uma linha diferente. Os fariseus, eles seguiam a Torá, né, que são os 5 livros do Velho Testamento, seguiam também, acreditavam nos profetas, e os saduceus, né, que também andavam junto com eles, os saduceus era a elite, né, era a elite. Eles não acreditavam em julgamento final, né, eles também eram bem conservadores em relação ao texto, eles não acreditavam nos profetas, eles andavam ali com os romanos, né, na época de Cristo, o Império Romano dominava aquela região em que Jesus nasceu, todo Israel, na verdade, né? Então, os saduceus, eles andavam ali, politicamente, eles eram muito fortes. Eles andavam junto com os romanos, ele tinha uma importância muito grande. Então, esses eram as pessoas que rodeavam Jesus. Saduceus, né? Pessoas... Temos hoje isso, né? A gente tem hoje uma parte elitizada de quem é, de quem tem o evangelho, até o próprio evangelho que a gente está estudando. Tem uma parte mais elitizada, né? Tem uma parte que não abre muito para o espiritismo, por exemplo, né? É tudo aquilo que está na letra. Eu acho que isso vai mais para o protestante, né? É tudo a letra, né? A Bíblia, fora da Bíblia não existe nada. Então, esses são os saduceus da época. Então, mas mais ou menos, todos eles são da mesma religião, Velho Testamento, cada qual nas suas particularidades, né? Os escribas escreviam, mas também eram fariseus. Fariseus eram escribas também. E saduceus, da mesma forma, só que uma elite. Lembrando, se aprofundem, gente, se aprofundem, porque se a gente for aqui escolher cada um desses para a gente se aprofundar, eu acho que cada um vai o tempo todo aqui. Então, é só para a gente ter uma noção aqui e depois fazer o para casa, né? O para casa, dar uma lidazinha aí. Então, assim, publicanos, né? Depois, o Vitor quiser, pode até dar uma completada, né? Eu estou fazendo aqui um resumo aqui de onde eu conheço um pouco, né? Então, os publicanos, gente, eram aqueles que cobravam os impostos dos romanos. Então, eram pessoas não gratas, né, na sociedade, porque eles eram pessoas do meio deles ali, que cobravam impostos para os romanos. Os romanos invadiram, né, tomaram conta de tudo, e essas pessoas ficavam mucomunadas com eles ali, recebiam dinheiro e ia cobrar imposto dos próprios amigos. Então, esses eram os publicanos. Inclusive, tem apóstolo de Jesus que é publicano, se eu não me engano, é Lucas. Mateus, é Mateus. Mateus, né? E os fariseus reclamavam muito com Jesus por conta disso, né? Tu és santo, tu és o filho de Deus, por que andas com publicanos, né? Com pobres, com prostitutas? Porque eram as pessoas mais odiadas da época, as pessoas que ninguém gostava, né? Eram os sem religião, né? Os fora da lei, vamos dizer assim. E Jesus dizia sempre, né, que veio para os doentes, para os pobres, e não para os sãos, não para se sentar em mesas, cercado de sacerdotes, né? Então, esses são os publicanos, cobravam os impostos, né? Tem até aquela bela história de Zaqueu, né? Que ele também é publicano, cobrava impostos, né? Que ele sobe na árvore para ver Jesus, e Jesus tem uma conversa com ele, e ele, depois daquele diálogo, que nem ninguém sabe o que aconteceu, Zaqueu se apaixona pelo cristianismo e abandona
né? E abandona, devolve tudo, devolve em dobro, todos os impostos que ele recolhia. Então, eu acho que isso aqui dá para a gente entender quando a gente lê o texto, né? Saber quem eram os escribas, já está dizendo o nome, né? Eram os que escreviam a lei. E assim se tornavam doutores, né? É como se a gente tivesse que escrever o Evangelho segundo o Espiritismo para todo mundo. Nós íamos ser doutores da lei, né? De tanto a gente escrever, a gente ia ter uma autoridade para interpretar as escrituras. Então, eles tinham autoridades. E os fariseus eram praticamente escribas também, porque eles comungavam da mesma opinião, né? Eles pareciam demais a interpretação do texto hebraico para eles era muito parecidas. Então, em todo momento que você vai ver Jesus falando dos fariseus, os escribas estão do lado, ou os próprios fariseus são escribas. Então, é isso, gente. Os saduceus, né, como havia falado, é uma elite, né? Uma elite que não acredita em todo o livro. Os profetas para ele não existem, né? Juízo final para eles também não existe. Eles são bem ortodoxos, vamos dizer assim, né? Conservadores. Então, esses são os principais do qual eu gostaria de falar. Você quer falar mais alguma coisa, Vitor? Tem mais uns dois temas aqui, né, eu acho. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre samaritanos, sobre saduceus? Se alguém tiver qualquer dúvida aí, pode colocar, pode escrever, entendeu? Justamente o tema, a aula de hoje é para a gente entender isso, né? Para quando citar no Evangelho, e o Vitor falou bem aí, ele deu um bom exemplo, que quando a gente conhece do que Jesus está falando, tem um significado maior para a gente, né? O samaritano, quando a gente não entende, é uma coisa, quando a gente entende, tem outro significado. Quando Jesus olha para os fariseus, por exemplo, os fariseus e os escribas, e diz, raça de víboras, se você não entender, você acha que Jesus está com raiva, está tendo um ataque de ira ali. Só que Jesus não tem raiva, né? Não tem ódio, porque isso aí, o Espírito Cristo, ele já superou tudo isso. O que ele quer dizer, quando ele diz raça de víboras, ele quer dizer vocês que sabem de toda a lei e usam da lei, né, para fazer coisas erradas, para benefício próprio. Então, esses são as víboras. É como se nós tivéssemos entendimento do Espiritismo e usasse isso para extorquir pessoas, para benefício próprio. Então, o que é que Jesus diz? Vocês não são cegos, né? Tem uma passagem que ele pergunta, nós somos cegos, mestre? Ele diz, não, quem dera vocês serem cegos, mas vocês enxergam, vocês estão vendo. Era isso que ele queria dizer. E aí, entendendo o que faziam os fariseus, né, o conhecimento que eles tinham da lei, né, só que era só da boca para fora, por isso que Jesus se referia dessa forma, raça de víboras, o entendimento já muda. Então, deixa eu aberto aí para quem quiser fazer um questionamento, perguntar alguma coisa. Vou passar a palavra para o Vitor aí, para ver se ele quer falar de dar mais alguma contribuição, né? Bom, falando um pouco sobre os publicanos, acho que a gente já chegou na hora limite, hoje o tempo voou, cara. Mas falando um pouco sobre os publicanos, como o pai falou, eles são os cobradores de impostos. Como é que dava essa cobrança de impostos? Era o seguinte, Israel e aquela parte era dominada pelo Império Romano. Então, o pessoal de Roma vinha aqui para perguntar quem queria ser cobradores de impostos. E as pessoas se candidatavam. Então, dizia, eu, Vitor, quero ser um, a Neide quer ser, o Painho quer ser, né? Nós três queremos ser cobradores de impostos. Então, vai acontecer um leilão e vamos ver quem de vocês três vai ser os cobradores de impostos. Então, eu dizia, olha, o meu imposto vai ser R$10 por pessoa. E a Neide diz, eu dou R$13 por pessoa. E aí o Painho diz, eu dou R$15 de imposto por pessoa. Aí o Painho levou, ele agora é um publicano. Ele agora vai ser o cobrador de imposto daquela região. Não é? Então esse era o cobrador de imposto. Por que o publicano era tão mal visto? Porque o publicano era do próprio povo. Ele estava a serviço dos romanos, dos inimigos, para cobrar imposto do próprio povo. Por isso que o pessoal fala assim, que o publicano era muito mal visto. E também porque o publicano cobrava mais do que devia. O pai disse que ia cobrar 15, então ele cobrava ali 20, 25. Então por isso que o pessoal odiava o publicano.
Publicano era odiado. Os fariseus, os judeus mais importantes, se sentiam comprometidos quando se eram vistos como publicanos. Ou seja, é a mesma coisa dizer assim, eu sou um cara honesto, eu sou uma pessoa que tem uma carreira honesta, como é que as pessoas vão me ver eu sentado com políticos corruptos? Não todos os políticos são corruptos, mas com os políticos corruptos. Como é que as pessoas vão me ver? Vão me ver mal, né? A mesma coisa. Então, os fariseus não. Os judeus da época, né? Os mais importantes, se sentiam comprometidos quando se sentavam à mesa com publicanos, quando ficavam junto de publicanos. Então, por isso que existe rico como publicano, porque eram tidos pessoas com má vida, né? Então, essa noção vai trazendo, esses conhecimentos vão trazendo para a gente noção de como é um publicano. O que é um portagueiro, não sei como é que se pronuncia, que vai ter aí no evangelho de vocês. Era como se fosse um publicano menor. Ele ficava na porta das cidades, cobrando imposto para as pessoas entrarem nas cidades. Como se fosse um publicano menor. Mas também era mal visto igual aos publicanos, né? Os fariseus, que é tão mal visto também, eles são tão mal vistos, como o pai bem falou, porque eles eram hipócritas. Eles, na aparência, eram tidos como santos. Eles iam lá fazer todos os sacrifícios, buscava a aparência, falar palavras bonitas. Imagine aí uns santos. Como a gente vê muitos irmãos nossos aí que utilizam da religião para fazer o mal, né? E acaba tentando se passar como santo e tudo mais. Existe em todo canto, tanto na igreja, quanto no centro espírita também existe, em tudo que é canto. Existem pessoas de má fé, né? Que utilizam de má fé, né? Então os fariseus eram esses, né? Assim, totalmente hipócritas. Eles buscavam fazer com rigidez os mandamentos da época nas aparências, mas dentro não era assim. Um exemplo, aquela, como é que se diz? Aquela passagem em que está orando um fariseu e um publicano. Ou é um publicano ou é um samaritano, alguma coisa assim. Então tá lá o fariseu orando. Ele se posta em frente à sinagoga, né? Ele se posta, eu não sei se é a sinagoga, mas é no templo lá. Ele se posta de pé e ora dizendo, meu Deus, né? Aí eu vou falar aqui com as minhas palavras. É como se o fariseu dissesse assim, meu Deus, muito obrigado por eu ser quem eu sou, porque eu dou o meu dízimo, eu faço os meus sacrifícios, eu faço o meu jejum, tudo certinho, né? Muito obrigado por não ser igual a esse publicano. Se eu não me engano, ou é publicano ou é fariseu. Eita, ou é publicano ou é samaritano. O fariseu orando, né? Muito obrigado, meu Deus, por não ser igual a ele. E aí, o outro se ajoelha e diz, meu Deus, me perdoa porque eu não sou digno do teu perdão, né? E começa a falar, eu que sou tão pecador e tudo. Aí, por isso que as pessoas falam, orar igual esse outro, né? Orar igual o publicano, né? Porque o fariseu, ele era totalmente hipócrita. Ele ali na aparência, a postura de uma pessoa santa, tudo ali no templo, e por dentro dizendo, muito obrigado por não ser igual a ele, eu sou melhor que ele, né? Então, essa é a noção da hipocrisia do fariseu, mais ou menos. Então, por isso que o fariseu ele é tido como hipócrita. Tá? O símbolo do fariseu é a hipocrisia. Mas não eram todos, hein? Não eram todos. Tem alguns fariseus que eram bons. Alguns fariseus que eram bons, né? Os escribas, não preciso falar, o pai falou certinho aí, as sinagogas também. Os saduceus, o pai também falou. Agora, os essênios. Os essênios ou os esseus. Os essênios eram pessoas um pouco mais espiritualizadas, de verdade. Eles viviam mais nos monastérios, não era como se fossem monges, como se fosse, não eram, como se fosse, não é? Eles formavam a sua associação moral, a sua religião ali própria, interna. Eles buscavam praticar, não só falar, mas praticar as virtudes, né? Eles tinham costumes brandos e virtudes mais severas. Eles buscavam praticar o amor a Deus e ao próximo, né? Eles acreditavam na imortalidade da alma, que o espírito continuava vivo, acreditavam na ressurreição da carne, ou seja, para nós hoje a reencarnação, não é? Eles buscavam não se casar, mas aí é já uma questão deles, né? Eles não buscavam se casar, eles condenavam a guerra, a servidão e buscavam ser devotos à agricultura.
Agricultura. Eles eram bem parecidos com os primeiros cristãos da época, né? As pessoas desconfiavam que Jesus vinha dessa seita, desses essênios, que Jesus tinha sido um essênio, né? De tão moralizado assim, buscavam, né? Dessa busca de moral sincera que esses essênios tinham. E os terapeutas também. Era como se fossem essênios e terapeutas pareciam ser as mesmas coisas, sabe? Eles tinham as mesmas ideias, se alimentavam pouco. Assim, para a época eram as pessoas espiritualizadas, as pessoas que se alimentavam pouco e buscavam estar sempre em contemplação, buscavam estar sempre no monastério, orando, se purificando, praticando a caridade, praticando o amor ao próximo e a Deus, né? E que se a gente vê para os costumes da época, as pessoas que pensavam que matar bode, matar galinha, matar gado, era purificação do corpo, as pessoas pensavam isso, os sacrifícios dos animais era purificação do espírito. Então imagina uma sociedade dessa. Então, as pessoas que buscavam orar, praticar o amor ao próximo, o amor a Deus, orar um pouco mais, ficar mais isolado. As pessoas para a época eram mais santificadas, né? Comparando a sociedade, aí eram mais santificadas. Então é mais ou menos isso. Meus irmãos, uma coisa que eu queria falar. Eu sei que esse tema de hoje é um tema um pouco chato para algumas pessoas. Eu sei que é um pouco complexo, porque fala muita história, muitos nomes diferentes. É Jeroboão, é Saduceu, é Essênio, é Fariseu, uma coisa que às vezes a gente nem ouviu falar. A gente só ouve falar no Evangelho. Eu sei que isso é um pouco complicado. Por isso, se vocês se interessarem, busque no YouTube, coloca lá, quem são os fariseus? Quem são os publicanos? Quem são os saduceus? Quem são isso? Quem são aquilo? Que aí no Evangelho, na introdução, na parte terceira, que Allan Kardec intitulou como Fatos Históricos, vai ter todos esses nomes aí, se vocês quiserem ler também, né, para ter mais ou menos uma noção. Uma coisa importante, é necessário saber detalhadamente cada coisa desses nomes para poder compreender Jesus? Não, não é necessário. Vitor, por que então a gente está falando então, meu Deus do céu? Você está forçando a gente a ficar aqui para falar uma coisa que não é necessária? Então, não é que é necessário, mas é importante. E como a gente está seguindo o script do Evangelho segundo o Espiritismo, e isso está no script, é necessário que a gente fale. Eu sei que é um pouco chato às vezes, né? Mas para que a gente consiga compreender de forma ampla Jesus, é um pouco interessante a gente saber. Mas não significa que, se a gente não entender esses nomes, a gente não vai compreender de nenhuma forma Jesus. Não, não é isso. A gente consegue sim entender Jesus. Consegue sim. Mesmo sem saber o que é, mesmo sem saber quem é fariseu, quem é publicano, quem é que isso, quem é aquilo, mesmo sem saber, a gente consegue entender Jesus. Tá? Mas é só porque a gente precisa seguir o script e porque é interessante a gente tocar nesse assunto. Se vocês se interessarem em se aprofundar um pouco mais, podem ir no YouTube ou ir no próprio Evangelho e pesquisar, tá certo? Importante falar aqui, essa é a introdução, minha gente. É a introdução. A gente não entrou ainda no livro propriamente dito, nos comentários dos Espíritos quanto ao Evangelho de Jesus, que tem muita coisa boa, certo? Então, para a gente ficar mais relaxado, que as próximas lives não vai ser tão desse jeito, porque eu sei que vocês devem estar aí coçando a cabeça, olhando para o tempo e dizendo que hora essa live vai terminar, que eu quero ir embora. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. É importante a gente falar sobre isso. Era coisa que eu nunca nem vi esse negócio de essênio, de saduceu, nunca nem vi. Comecei a aprender e achei muito interessante também. Mas é mais ou menos por aí. Bom, a minha fala por aqui eu dou como finalizada. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esses nomes aí, esses personagens históricos. E é isso. Quem quiser falar alguma coisa pode estar falando tiver alguma dúvida também, para quem quiser acrescentar alguma coisa, eu, por mim, já dou como a minha parte finalizado por aqui. Eu vou deixar aí para quem quiser falar, tá? Alguma dúvida, meus irmãos, podem colocar aí, viu? Ou também, se tiver alguma dúvida depois da live, procura a gente no privado lá, né? Manda um áudio, manda alguma coisa, a gente vai estudando junto. O que a gente não souber, a gente vai buscar e a gente tem essa interação boa aí. Nem toda live aqui vai ser como a gente está esperando, né? Evangelho, palavras bonitas, mas a gente precisa estudar também, né, gente? O Vitor falou assim, Jesus fala de uma forma simples, porque ele fala para o pequeno e para o grande. Mas para a gente entender o que ele falou para o grande, a gente precisa ir estudando, abrindo um pouquinho o conhecimento,
A fala de Jesus tem vários significados, não só o significado literal, o próprio amai-vos uns aos outros. Se a gente começar a estudar, a gente pode falar sobre isso horas e horas, não é? Então, é importante que a gente busque também um pouquinho, estudar, né? Quando vocês se depararem com um tema com um termo que vocês não conseguem entender, vai lá, hoje a gente tem à nossa disposição no celular, vai no Google, né? Coloca lá, fariseus, tem um textozinho, né? Você lê, tem até vídeo no YouTube, se você buscar vídeos de 10 minutos, que mostram até naquele tempo de Jesus mesmo. Às vezes eu acompanho aqui, depois eu coloco lá no grupo para vocês, quem é do Enfermeiros da Luz, tem Jesus e os fariseus. Aí você vai pegar, tem um vídeo lá muito bom, o ator é muito bom, interpreta muito bem Jesus, e você vai ver Jesus e os fariseus. Hoje está na nossa mão esse conhecimento. Então é bom para quem faz o evangelho em casa, para quem ensina também o evangelho para outra pessoa. É importante que a gente aprenda, né? Que em algum momento nosso filho vai perguntar: papai, o que é os fariseus? Mamãe, o que é os fariseus? E a gente precisa ter esse entendimento, pelo menos básico, né? Para passar para eles. Então, o evangelho é bom, falar de coisa boa é bom, mas o estudo também, aquela coisinha que esquenta a cabeça, é bom também. Vai ampliar o nosso entendimento, né? Vai ampliar. Você vai começar a compreender muito mais do que só aquilo básico, não é? Então, é isso, gente. São muito importantes também, né? As lives como as de hoje. Logo, logo a gente vai entrar no tema do evangelho. Quando a gente citar fariseus, vocês já vão saber o que é. E a gente vai dar sempre que a gente citar, a gente vai dar mais um comentário para vocês irem relembrando, né? A gente também. A repetição é muito bom para a gente fixar o conhecimento, né? E com certeza, ao fim do estudo, quem já faz o evangelho vai fazer melhor ainda. E quem ainda não faz, vai ter uma compreensão um pouco básica, mas vai ter. Para fazer o evangelho no lar, que hoje, gente, hoje é onde a gente mais pega no pé, para alertar para nós, para vocês, para todo mundo. O evangelho no lar é escola para pai, para mãe, para filho, para sobrinho, para neto, é escola da vida. Se a gente não for os professores deles, o mundo vai ser. Os amigos da escola vai ser. E sem os preceitos cristãos, gente, já tem estudos feitos, tem estudos que uma criança evangelizada na fase entre 4, 7, 8 anos, são crianças que têm menos possibilidades de cair no mundo das drogas, né, de ceder a certas influências na escola, dos amigos, entendeu? Muitas das crianças, quando se deparam com os amigos na escola, com algumas situações sexuais, quando não tem nada de ensinamento cristão, ela está muito vulnerável, gente. E a culpa é nossa. Nós somos responsáveis. Aceitamos lá em cima toda a missão para com nossos filhos aqui, evangelizá-los, educá-los, amá-los também, ser rígidos quando necessário, entendeu? Então, o evangelho no lar é muito importante. Não é frequentar, é ensinar. Meu filho, isso aqui é uma lição. Se você fizer o bem com essa lição, bem. Se não fizer nada, a gente pode fazer isso aqui, sentar todo dia que não vai adiantar, né? E até vai piorar, porque você tem mais responsabilidades e não fez nada. Então, eu particularmente cobro isso dos meus filhos, sento com eles, coloco responsabilidades para eles, ensino como é o evangelho, digo, se vocês quiserem ir por outro caminho, é a opção de vocês, mas a minha consciência está limpa. Então, o intuito da nossa live hoje, o intuito maior aqui, é que os lares de vocês, com certeza a grande maioria aqui já faz o evangelho, mas se puderem, passem para a vizinha, passa para o irmão, passa a importância de educar os filhos, principalmente com o evangelho. O livro Evangelho, gente, nada mais é do que o livro escrito pelo maior espírito do nosso mundo, do nosso planeta. A gente tem na nossa casa um livro escrito pelo maior espírito do planeta, Jesus Cristo, diretamente falando com você, com seus filhos. Então, leiam,
Quem não quer fazer arrumadinho no lar, chama o filho antes da hora de dormir, lê uma passagem, dá 2 ou 3 palavrinhas. Importante, gente. Fica no íntimo da criança. A criança vai ser tentada, vai ser testada por aí. Entendeu? E nós vamos ser cobrados por eles. Pelo irmão que não entende muito de Deus, precisa de alguém para orientar. O marido, a esposa. Entendeu, gente? É muito importante. É muito mais do que a gente imagina. Então é isso. Passamos um pouquinho, mas foi só um pouquinho. E eu vou fazer a oração final aqui, gente. Peço para que todos aí, quem não pegou sua água fluidificada, dá uma carreirinha lá. Mentalizem aí o nosso Mestre Jesus, fechem os olhos. Queridos irmãos, gostaria de hoje aqui, em nome do nosso Mestre, o nosso médico das almas, agradecer a presença de todos vocês aqui, a presença de todos os corações unidos por um só propósito, né? Propósito do bem, do Evangelho, levar para os lares de todos nós o Evangelho de Jesus Cristo. Com certeza estamos monitorados pelo nosso Mestre, pelos Espíritos que são divinos instrumentos do nosso Mestre Jesus. Ele próprio nos disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em pensamento, em meu nome, eu estarei presente. Então, toda reunião que fazemos aqui em prol do Evangelho do bem, Jesus Cristo manda seus anjos para nos auxiliarem com boas intuições. Rogamos ao nosso Mestre que nos abra a consciência, o entendimento, para que a gente possa absorver os estudos do Evangelho de hoje e de todas as terças. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os lares de todos vocês. Que as nossas vibrações de hoje ajudem o nosso planeta nesse momento difícil que estamos passando. Os sinais dos tempos estão sendo dados, estamos observando aí um pouco de dor, né? As chuvas deixando várias famílias desabrigadas, pessoas que perdem seus entes queridos, e amanhã pode ser nós, gente. Né? É o planeta que está assim, não alguns lugares só. Então, nunca é tarde para que a gente mude nosso padrão vibratório, para que a gente tome outra direção de vida. E graças a Deus, para isso, temos Jesus Cristo à nossa disposição. Apenas precisamos ir na estante, pegar aquele livro, aquela Bíblia empoeirada, ler algumas palavras, vibrar numa frequência boa de mudança, de entendimento, agradecer ao nosso Pai, que já estamos muito bem encaminhados. Desejo a todos paz, luz, Jesus na vida de vocês. Que assim seja.